Moçambique e muitos países de África sempre basearam a sua vida e tomada de decisões nos hábitos e costume étnico e tribais. No vídeo de hoje, nós iremos falar dos tribunais e de tomada de decisões das populações de Moçambique. Como era feito o julgamento na época? Não estás curioso? Eu sei que estás muito curioso, por isso desde já te convido a se subscrever no canal dessa linda moçambicana. Quando falamos de África, estamos a falar de muitos países, mais de 50 países, sim. Enquanto a Europa estava dividida em países, a África estava dividida em etnia, em tribos, grupinhos de pessoas que falam a mesma língua e que têm mesmos hábitos e costumes. Sempre que existir pessoas, sempre haverá problemas. E para tal, as tribos foram organizando alguns juízes para resolver os problemas cotidianos e dessa mesma tribo. Esses tais juízes eram pessoas mesmo da comunidade, dessa tribo, e foram escolhidos consoante a sabedoria, foram consideradas sábias, inteligentes, pessoas concentradas que poderiam, de uma certa forma, ajudar a ultrapassar esse problema que há naquela comunidade. Sim, e as tomadas de decisões ou as punições variavam de acordo ao problema. Sim. As penalizações eram variadas. Poderia também só por terminar em pedido de perdão e também poderia se tomar decisão de morte. Sim, essa pessoa não merece viver nessa sociedade, não merece, porque é feiticeira, deve ser morto, porque chamaram os curandeiros e aqueles curandeiros descobriram que aquela pessoa é feiticeiro, então deveria ser eliminado aquela pessoa na sociedade. Mas isso irei falar mais em diante. Durante o período colonial existiam tribunais costumeiros, que eram baseados em costumes e hábitos, tendo em conta que os negros não tinham acesso à justiça, somente para os brancos. O colonista ficava de acordo nessa ideia de dividir as pessoas em pequenos grupos e também escolher alguém que possa representar e responder esses problemas. Tinha, claro, uma escala. Se não conseguirem resolver na primeira ou no juiz, no primeiro juiz e eu no segundo, de acordo com os problemas. Acontece que, depois da independência de Moçambique, Moçambique se tornou um país socialista e o governo queria romper esse tribalismo, esse grupinho que estavam organizados para resolver seus próprios problemas, de acordo com a língua que falava e os seus costumes. O governo queria uma população unificada, junta de ponta a ponta, toda unida. Entendiam que isso iria atrasar o desenvolvimento do país. Então, o tribunal preferiu abolir os tribunais costumeiros, porque eles achavam que isso fomentava a feitiçaria e o ocultismo. É porque muitos problemas que levavam as pessoas para os tribunais era de ordem espiritual. Porque sonhei com minha vizinha, sonhei com minha sogra, sonhei com aquela tia, não sei que faleceu ano passado, me apareceu no sonho e a vizinha estava a me apertar pescoço. Sonhei que alguém iria morrer próximo ano, mais próximo. Porque ontem na madrugada apareceu um pássaro a cantar, aquele pássaro não é bom, chama mocho, né? Aqui pensam que o mocho é sinal de feitiçaria. Porque o gato estava a miar muito durante a noite na minha porta. Isso já é um sinal, está a enfeitiçar. E eu desconfio que seja aquela minha sogra, porque não gosta de mim. Ou eu desconfio que seja a minha vizinha, porque este ano na minha machamba deu muito milho e então chama enfeitiçar. O que acontecia? Lá nos tribunais costumeiros, né? Chamava uma curandeira
para poder resolver aquela situação, para aquela curandeira dizer o que estava a acontecer verdadeiramente por detrás desses sonhos, desse acontecimento, desses gatos, desses monstros que tanto cantam em casa dessa senhora. O que estava a acontecer na verdade? E acabavam por acusar alguém. Então, o governo queria abolir isso. O governo queria cortar essa situação. Queria cortar essa situação. Para chamar a população à razão das coisas. Então, em 1992, foram criadas tribunais comunitárias. Sim, esses tribunais não estavam baseados em etnia, não estavam baseados assim, estavam baseados em região, porque as pessoas já haviam se misturado. As pessoas do centro estavam no norte, pessoas do norte estavam no centro, norte, uma mistura toda. Então, não deveria continuar a se basear em costumes e hábitos, porque os hábitos das pessoas já eram diferentes, mas sim em regiões. E procuraram uma pessoa responsável para poder responder aos problemas daquela população, daquela região. E isso ainda continua até hoje. É uma escala. Vai para aqui, vai para chefe de 10 casas, vai expor seu problema. E se o chefe de 10 casas não consegue resolver, vamos para secretário do bairro, assim sucessivamente. É que um dos grandes problemas não ter apoio ou supervisão do Estado. E os juízes nem são formados na área. Não é um tribunal convencional. Não tem aquele todo o sistema de justiça e nem tem direito a um advogado. É um lugar que a pessoa vai apresentar um certo problema e o conselho de julgamento vai chamar os lados envolvidos e não falta também chamar a família para estar e ouvir o que está a acontecer exatamente. E ouve-se as ambas partes, né, envolvidas e dá-se o veredito. Muitas das vezes não escrevem o que aconteceu, como as regras habituais dos tribunais. Não escrevem o que aconteceu, o que falou-se e qual foi a conclusão final, não se escreve. Ouve-se e dá-se o veredito e as pessoas vão. Muito mais esses tribunais ou esses julgamentos é para a boa convivência com a comunidade em geral. Para não se ter que levar assunto que pode se resolver de uma forma conjunta e chegar-se a um acordo. E muitas das vezes essas pessoas nem têm dinheiro para pagar um advogado para levar o assunto ao tribunal. Então, é uma forma de ajudar a população de resolver o seu assunto. Muitas vezes, se a pessoa, nesse julgamento, né, não se sentiu satisfeito, ou se sentiu lesado ou injustiçado, pode levar o caso a mais adiante, a tribunais administrativos, para poder resolver e tentar alterar a decisão que foi tomada lá atrás. E, na sua maioria, esses tribunais resolvem assuntos de terra, posse de terra, sim. Tendo em conta que nós não temos aquele hábito de escrever testamento quando alguém perde a vida, antes de perder a vida, né? Essa casa eu vou deixar para tal fulano, não sei. Nós não temos esse hábito, mas vai melhorando, mas não é nosso hábito de escrever o testamento. Então, eu perco a vida e aparecem outros sobrinhos ou outras pessoas da família começam a fazer confusão para adquirir a casa ou o terreno, qualquer coisa que eu tiver, né, valiosa. Porque eu não escrevi nenhum testamento, não disse que a casa iria ficar com João, com Antônio. Então começa aquela confusão na família, porque a casa é minha, porque ela é minha irmã, porque eu era mais próxima dela, porque ela é minha amiga. Então leva-se esses casos para esses tribunais. Leva esses casos para tribunais para poder se resolver aí na comunidade.
Falando em posse de terra, as terras são propriedade do Estado, mas as pessoas podem também adquirir as terras. Sim, e esses acordos são feitos a nível da comunidade. Chama-se um líder ali da comunidade. Apresenta-se, hoje, a partir de hoje, a Milka será a nova proprietária daquela minha machamba ali. Ela precisa de viver ali, né, enquanto eu já paguei algum dinheiro a ele. E ele vai dividir consoante a organização que eles fizeram ali, vão dividindo. Então, eu me lembro quando adquirimos esse espaço, fomos apresentados ao líder daqui do bairro e também das casas que tinham aqui, ou dos terrenos que haviam aqui, tinham um líder. Fomos apresentados e ali sugeriram coisas tradicionais. Sugeriram que antes de construir, nós deveríamos fazer uma cerimônia. Chamamos de cupacha. Cupacha. Então nós deveríamos pachar. E ali deveríamos comprar um pouco de vinho, galinha e farinha, onde que iria se preparar uma chima e aquela galinha e os líderes comunitários estarem aí a comer e beber daquele vinho e também chamar os espíritos da zona. Que esse terreno já pertence a Milka e ela é que adquiriu, então estejam com ela. Claro, eu não aceitei, porque não é meu ponto de vista. Se é o ponto de vista de outra pessoa, aceita, pronto, que aceite. Mas eu, em particular, não aceitei. Mas isso existe muito aqui em Moçambique. Existe mesmo. Que a pessoa, quando adquire um espaço, tem que pagar. Tem que invocar ou chamar os espíritos, os líderes comunitários para se apresentar que aquele terreno já é teu. Enfim, quando quer construir também tem que chamar. Eu acho que aqueles gostam muito de comer, porque tem que comprar o frango e o vinho. Qual é o problema? Eu acho que eles gostam de comer isso sim. Então eu descartei essa. Sim, tens direito, tens também, né, opinião de dizer o que acha ou não, mas a regra é essa, que deve se chamar o líder comunitário para poder fazer essa cerimônia. Mas eu não quis fazer isso, porque não é o meu ser. O segundo problema que tem se resolvido nesse julgamento ou nesses tribunais comunitários é o conflito conjugal, violência doméstica. Antigamente a mulher não tinha essa iniciativa de correr ir à polícia queixar, mas ela ia nessas pessoas, nesses líderes, expor o problema que ela tem com o marido, essa violência sexual ou verbal, violência em geral. Ela expunha isso, mas tem muitos lugares que as mulheres ainda não têm essa iniciativa de ir à esquadra, a polícia, nós chamamos de esquadra, né? A polícia submeter esse problema. Eles falam com os líderes comunitários e isso também que é muito raro. É muito raro a mulher ir ao líder comunitário e expor que ela sofre de violência. Por quê? Primeiramente ela pensa, se eu expor esse problema a líder comunitário e ele levar o problema para a polícia, vou perder marido? E meus filhos quem vai alimentar? Porque normalmente a mulher é muito dependente do homem. Ela não trabalha, ela fica em casa a cuidar das crianças. Então se ela dizer que o marido lhe bate, o marido faz aquilo, o marido lhe agride, vão prender o marido. E o marido também fica a ameaçar ela. Se você um dia for a queixar, vão me prender. Vais comer o quê? Quem vai sustentar essas crianças? Então ela é obrigada a ficar calada, a levar a porrada, porque não pode falar, porque o marido vai preso e ela não vai ter como sustentar as crianças. E outras vezes ela também ignora de ir queixar nos líderes comunitários, porque tendo em conta que temos aquela mentalidade que o homem, que é homem,
pode bater na mulher. Isso mostra liderança, isso mostra que ele é o homem da família, ele que manda naquela família. Então, os tais líderes comunitários têm aquela inclinação, né, de julgar ou de resolver dessa forma. Ah, minha filha, isso desde há muito tempo acontece. Está vendo aquela minha mulher? Hã? Está aí. Agora você está aí a vir a queixar por causa de porrada. Hã? Por causa de porrada. É sinal que ele te ama. Se ele não te amasse, nem iria te bater. Nem iria se preocupar consigo. É um sinal que te ama. Então as mulheres continuam ali, encolhidinhas. Mas agora os tribunais comunitários, eles direcionam esses conflitos, esses problemas de violência doméstica à polícia, né? Eles já direcionam esses casos, enquanto que há muito tempo ficavam aí a resolver, assim, só para dar uma luz àquela família. E também tem o problema ligado à feitiçaria. Exatamente, eles também lá resolvem muitos problemas ligados à feitiçaria. Eu já disse por que há esse barulho de feitiçaria, porque é uma crença que nós temos, nós, os moçambicanos, africanos, acreditamos muito na feitiçaria. Então, ficam a resolver esses problemas todos. E esses tribunais também têm alguns problemas. Sim, temos o machismo e o tribalismo. O machismo, às vezes a mulher quando vai para lá expor o problema, muitas das vezes são homens que estão lá para resolver, para receber essa mulher para resolver aquele problema. Eles tentam querer abafar o caso para ela não ir mais avante, para ela se sentir um pouco culpada por estar a levar porrada com o marido e tentar sensibilizar a mulher para ser sempre submissa ao seu marido. Sempre prestar atenção quando o marido fala, o que leva o marido a ficar exaltado, a lhe bater. Exatamente. Ao machismo. Tendo em conta que nós já não vivemos em grupinhos, já somos uma nação e estamos misturados, pessoas do centro, norte e sul. Então, as pessoas têm puxado muito no lado tribalismo. O que acontece? Por exemplo, eu, Milka, sou do centro do país. O nome já diz Mossororo. Os nossos apelidos dizem muita coisa. Dizem se essa pessoa é do centro, essa pessoa é do sul, essa pessoa é do norte. O meu já diz que eu sou de centro. Então, e eu vivo no sul. Chego, tenho um conflito ou de terra com a minha vizinha. Chego nesse tribunais comunitários, vou expor o meu problema, que a minha vizinha roubou um pouco do meu espaço. E lá, nesses tribunais comunitários aqui da Zona Sul, é um exemplo, só tem pessoas da Zona Sul que respondem lá. Imagine, sempre vão defender aquela senhora que me roubou o terreno, que é da Zona Sul. Não vão defender a mim que sou da Zona Centro. Há muito tribalismo em Moçambique, muito mesmo, porque outros se acham superior em relação a outro. Mas isso será tema do próximo vídeo. Não podem perder, porque irão descobrir coisas que vocês não sabem ou não sabiam. Por que existe esse tribalismo? Por que as pessoas se tratam assim de uma forma diferente enquanto são da mesma nação? Há sim tribalismo. O principal objetivo desses tribunais comunitários é de dar acesso à justiça, onde a justiça não chega, né? É de dar acesso à justiça e também ajudar a resolver esses problemas a nível comunitário, para as pessoas viverem um pouco tranquilas, porque algumas pessoas não têm dinheiro de pagar um advogado, de ir para se deslocar para um outro lugar para ter acesso à justiça.
Então, esse é o objetivo desses tribunais comunitários. Espero eu que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido bastante. Não esqueça de comentar bastante e dizer como é feito, como resolvem os problemas aí no vosso país, como vocês resolvem aí na vossa comunidade. Se for moçambicano, também me conte como vocês têm resolvido. Hum? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, compartilhe. Não basta só dizer, Milka, nós gostamos muito de seus vídeos. Milka, compartilhe os vídeos da Milka. Deixe super like. Compartilhe o vídeo dessa moçambicana para crescer. Tchau, tchau. Beijo.